Olá, tudo bom? Pastor Marcelo Matias aqui de Serafina Correia. Não perca a esperança da vida. Ter esperança em dias tão complexos é ter o combustível necessário para continuar a nossa caminhada. Em dias tão difíceis, continuar tendo esperança da boa mão de Deus agindo em nosso favor é ter aquilo que nós precisamos para continuar na nossa caminhada. Se em dias difíceis nós perdermos a esperança, então nós perdemos de fato a razão, a vontade de continuar vivendo. Não perca a esperança, não permita que a chama da esperança se apague, se extinga dentro da sua alma. Deus continua no controle e isso que você tem atravessado é uma fase, é um período que Deus julgou necessário que você, que eu, que cada um de nós atravessássemos. Eu acho que esse foi mais ou menos o sentimento de José, filho de Jacó, lá em Gênesis 36, 37, 38, 39, 40, toda a história da vida de José ali relatada. Eu acho que esse foi o sentimento de José. José foi um cara que teve esperança, mesmo em momentos onde a sua vida parecia perdida. José foi um cara que anteriormente recebeu alguns sonhos esquisitos de Deus. Ele, de repente, vivendo a sua vida, um rapaz ainda novo, começa a sonhar alguns sonhos meio esquisitos, sonhar que o seu feixe de trigo ficaria de pé e o feixe de trigo dos seus irmãos se prostrariam diante do feixe dele, sonhar que sol, lua e 11 estrelas se prostrariam diante dele. E eu acredito que pior do que você ter uns sonhos esquisitos assim, é você saber a interpretação desses sonhos, saber o sentido, o significado desses sonhos e não ter muito o que fazer com aquilo. Imagina que ele sabia, pelo que eu leio no texto, eu entendo que ele sabia o que significava aqueles sonhos, e ele não tem para quem contar, ele precisava conversar com alguém, ele vai contar para os seus irmãos que tinham raiva, que tinham ódio, que tinham inveja dele, e abre o coração para os irmãos e conta o que significava, o que aquele sonho representava para ele, e os irmãos começam a se revoltar. O pai também estranha o sonho de José, e eu acredito que José no seu coração falava: gente, vocês podem não acreditar, mas no meu coração, de alguma forma, eu tenho a certeza de que essas promessas que Deus está fazendo, de que esses sonhos que Deus me deu, eles vão se cumprir na minha vida, eles vão se cumprir na nossa história. E eu acredito que José ficava esperançoso em seu coração, porque aquilo ali era algo bom de se sonhar. Mas de repente, em meio a um homem sonhador, José começa a atravessar momentos de pesadelo na sua vida. José é traído, é vendido, é tornado escravo, a sua vida começa a dar uma melhorada e de repente ele é caluniado, ele é preso, ele é jogado dentro de uma masmorra e ele fica lá, ele ajuda um copeiro do faraó e de repente aquele copeiro volta ao seu trabalho normal, esquece de José, e 2 anos se passam na prisão sem que José tivesse notícia do copeiro e sem que ele tivesse a menor perspectiva, humanamente falando, de que a sua vida mudaria. E eu acredito que se não fosse a esperança que ele tinha nas promessas que Deus fez para ele no passado, ele não suportaria o tranco. Ele não aguentaria continuar de pé. Eu acredito que nos momentos mais difíceis da vida de José, quando ele olhava para o seu hoje e percebia o quão difícil estava e não via uma luz no fim do túnel, ele se agarrava à esperança da promessa que Deus lhe havia feito através daqueles sonhos lá atrás. E depois de 2 anos presos, mais de 2 anos presos, de repente José então recebe a notícia de que está sendo convocado para que se compareça diante do faraó, e então interpreta sonhos, e de repente interpretando os sonhos de faraó, quando ele percebe, ele está então como o segundo homem mais importante do reino do Egito. Mas demorou, não foi tão rápido, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de José. Um homem que não entendia, um homem que não compreendia, um homem que até mesmo não conseguia aceitar aquela situação, mas ele continuou fiel ao Senhor, ele continuou firme na presença de Deus, ele não abdicou da sua fé, ele continuou colocando a sua esperança, o seu coração no Senhor e na palavra do Senhor.
e ele sendo fiel a Deus até o fim, as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. A minha palavra para você hoje, através desse vídeo, dessa história, é não desanime. Eu sei que os dias estão difíceis, mas apegue-se à esperança de que a palavra do Senhor, ela se cumpre na nossa vida no tempo certo, da forma certa. Olhe para as promessas que Deus lhe fez na palavra dele. Olhe para as promessas específicas que Deus lhe fez na sua vida, na sua história, no seu coração. Apegue-se a elas, permaneça firme, fiel ao Senhor, porque no tempo certo o Senhor vai se levantar, o Senhor vai te honrar e as promessas que Deus lhe fez vão se cumprir na sua vida. Tenha esperança, não desanime, não fique pelo caminho. Deus te abençoe. Tchau.